palavra do Senhor diz que todos nós somos sal da terra e luz do mundo. Todos nós que fomos lavados no sangue de Cristo, somos sal da terra e luz do mundo. Nós todos somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Nós todos somos chamados para fazer discípulos. E a pergunta é: o que eu tenho que fazer para eu construir uma história ministerial, já que eu sou luz do mundo? O que é que eu tenho que fazer? O que vai fazer a diferença? Que ao olhar para a minha vida lá na velhice avançada, eu posso dizer assim: eu desenvolvi meu ministério porque eu era crente, eu tinha o Espírito Santo, eu fui chamado para ser luz do mundo, sal da terra, junto com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, e eu posso perceber que Deus fez isso. O segredo está em conhecer Jesus e andar com Jesus. Nós podemos planejar, mas uma vez que nós conhecemos Jesus e andamos com Jesus, tem muitas situações não planejadas que Deus usará e fará parte da nossa história ministerial. A palavra do Senhor diz que André e João eram discípulos de João Batista. Nós não temos os detalhes. Talvez eles viajaram da Galileia para a Judeia para ouvir João Batista uns dias, e quem estava ali ouvindo João Batista uns dias, então foram chamados discípulos. Ou eles eram discípulos porque eles estavam ouvindo muito mais do que alguns dias, e porque eles foram chamados de discípulos, é bem provável que eles foram testemunhas do batismo de Jesus, e eles foram testemunhas também de outros momentos em que João Batista testemunhou de Jesus. Se você puder ler conosco aqui, João 1, verso 29, João 1, 29, quero ler ali com vocês, ali na tela. João 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, no dia seguinte, o texto aí de João deixa claro que Jesus já havia sido batizado. Os evangelhos deixam claro que João já vinha testemunhando de Jesus. O texto aí deixa claro que a população ficava bem confusa, porque ele tinha unção de Elias, se ele era ou não era o Messias. O contexto aí deixa claro que ele respondeu mais uma vez: eu não sou o Messias. Eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, para que vocês se arrependam nos seus pecados e o Messias passe com perdão de pecados. Eu não sou o Messias. Tendo ele explicado mais uma vez, no dia seguinte, Jesus vinha na direção dele. Ele já havia batizado Jesus, já havia testemunhado de Jesus várias vezes, já havia explicado várias vezes: eu não sou o Messias. No dia seguinte, Jesus vinha na direção dele. Ao olhar Jesus, ele testemunhou mais uma vez. Ele disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá estavam os seus discípulos ouvindo, André e João estavam no grupo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é maior do que eu, porque existia antes de mim. Eu batizo com água até que ele se revelasse. Ele está se revelando, meu ministério está chegando ao fim. Aquele que me enviou para batizar com água disse: quando você vir o Espírito Santo descer sobre ele na forma de pomba, presta bem atenção, descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Senhor prometeu para João Batista um sinal, para que ele não tivesse a mínima dúvida de que Jesus era quem era, porque passando assim, aparentemente ele era um homem normal, mas João viu o Espírito Santo descer sobre ele na forma de pomba, não só descer e permanecer, e ele disse: o Senhor me falou que quando eu vir isso, ele é o Messias, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E João continuou dizendo: eu vi, no contexto eu vi o Espírito Santo descer, eu vi o Espírito Santo descer e permanecer. Por isso eu testifico, ele é o Filho de Deus. E ali os discípulos de João estavam vindo mais uma vez. E no dia seguinte, verso 1:35, Abdiel,
E no dia seguinte, lá estava João com 2 dos seus discípulos. E no que João viu Jesus vindo na direção dele, mais uma vez, João disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto continua dizendo que um desses discípulos era André, e nós sabemos que o outro era João, porque João não cita o seu nome, ele fala aí o outro, ele fala o discípulo amado. Então André e João estavam lá, agora somente André e João Batista. Jesus passa e ele fala mais uma vez: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e já tem um contexto e que ele vem falando isso várias vezes. André e João deixam João Batista e começam a seguir Jesus. O texto diz que Jesus percebe, olha e pergunta: o que é que vocês querem? Eles dizem: aonde que o Senhor está hospedado? Na cultura significa: nós queremos ir lá, nós queremos conversar. E o texto diz que eles conversaram o dia inteiro. Que vontade de saber o que é que eles conversaram. Nós não sabemos exatamente, mas sabemos o resultado. André saiu convencido, encontrou Pedro e disse: achamos o Messias. Nós não temos os detalhes, mas Pedro falou com tanta convicção que Pedro estava inclinado em conhecer Jesus, porque André falava com convicção. André deve ter falado: olha, João Batista falou assim, 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 tantas vezes. Aí nós fomos conversar com ele o dia inteiro, não tem dúvida, ele é o Messias. Eles estavam com o entendimento ainda errado de Messias, mas eles tinham certeza que ele era o Messias. Bom, foi tão convincente que Pedro resolveu conhecer Jesus. André levou Pedro para conhecer Jesus. Como toda essa história não nos dá todos os detalhes, nós não sabemos se deu tempo de falar: Senhor Jesus, esse é meu irmão. Senhor Jesus, veja como ele é legal. Senhor Jesus, você vai gostar dele. O texto dá a impressão que conforme eles vão chegando, logo quando Jesus viu Pedro, não deu tempo talvez nem de André falar nada, ele viu Pedro, ele falou para Pedro o nome dele, sem ser apresentado: você é Simão, filho de Jonas. A partir desse momento eu te chamo de Cefas. E não explicou muito porque que ele estava mudando o nome dele, mas isso é outro assunto, eu não vou entrar nesse assunto. Já mudou o nome dele na hora. Seja lá o que for, Pedro estava impactado, não só por esses poucos segundos, pelo tempo ali que passou conversando com Jesus. Nós percebemos que depois André, João, Pedro se tornam os apóstolos de Cristo. Esse primeiro encontro com Jesus é muito impactante. E no dia seguinte, verso 43, no dia seguinte desse dia seguinte, que foi o dia seguinte do outro dia seguinte, esse é o terceiro dia seguinte, no dia seguinte Jesus vai para Galileia. Parecido com o encontro com André, João, Pedro, não sabemos os detalhes. Claro que ele conversou com Felipe. No fim da conversa é: segue-me. Felipe estava convencido, ele é o Messias. Felipe, nós não temos os detalhes, eu morro de curiosidade de saber como é que foi essas conversas, nos mínimos detalhes. Não tem mínimos detalhes. Simplesmente Felipe estava impactado: segue-me, ele seguiu Jesus. Felipe encontra o seu amigo Natanael, Bartolomeu, parecido com André e Pedro. Ele fala com tanta convicção: achamos o Messias, achamos o Messias, achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Está na lei de muitas formas, muitos simbolismos, aparece demais por toda a lei, mas principalmente Deuteronômio 18, virá um profeta à sua semelhança, a semelhança de Moisés. Este é o profeta que eles mencionam várias vezes no Novo Testamento. Encontramos o profeta que está predito nas Escrituras, que é o Messias. Então, Felipe fala para Natanael: encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. Encontramos aquele que os demais profetas falaram. Ele é Jesus de Nazaré. Quase que Natanael rola no chão de morrer de dar risada, porque, peraí, de Nazaré? Uma aldeiazinha de nada lá nas montanhas, com aquelas pessoas falando caipira daquele jeito, bicho do mato. Miqueias disse que ele nasceria em Belém, ele vem de Belém. Que negócio é esse, Felipe, que ele vem de Nazaré? Que coisa é essa, Felipe?
E aí Natanael não acreditou. A gente não sabe o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Será que ele estava orando? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu estou com esse problema na família. Senhor, nós não aguentamos mais a opressão do Império Romano. Nós não sabemos o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Mas a conversa de Filipe com Natanael também foi tão convincente que Natanael falou: eu estou achando muito estranha essa conversa, Messias que vem de Nazaré, mas vamos lá, eu quero conhecê-lo. Parecido com o encontro com Pedro, a impressão que dá que não tem tempo de conversar muita coisa. Jesus olha para Natanael e vai direto no ponto: antes de Filipe falar com você, antes de Filipe conversar com você, antes de Filipe se encontrar com você, eu já te conheço. Eu vi você debaixo da figueira. Desmontou Natanael. Na mesma hora ele falou: olha, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Que dá a impressão que Natanael, ele de alguma forma tinha algum relacionamento com Deus e conhecimento das Escrituras, mas seja lá o que for que ele estava fazendo debaixo da figueira, bastou Jesus dizer: eu conheço você, antes de Filipe trazer você aqui. Eu conheço você antes de Filipe conversar com você. Eu vi você debaixo da figueira. Desmontou Natanael. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Creu na mesma hora. Jesus era muito impactante. Se você observar, todos esses encontros não foram planejados. André e João foram para a Judeia ouvir João Batista. Eles não planejaram conhecer Jesus. Pedro não planejou conhecer Jesus. Filipe não planejou conhecer Jesus. Natanael não planejou conhecer Jesus. Mas eles conheceram Jesus e continuaram andando com Jesus. Eles se tornaram os apóstolos de Cristo. Eles construíram uma história ministerial. Se nós quisermos construir uma história ministerial, tem que conhecer Jesus e andar com Jesus. Tem que conhecer Jesus e andar com Jesus. Envolve ler a Bíblia todo dia. Ah, pastor, eu começo a ler a Bíblia, logo eu canso. Pelo menos um capítulo por dia. Quem sabe você cria o hábito e acaba lendo mais. Um capítulo por dia. Gasta tempo de oração. Se conecte a um culto numa casa, a um discipulado. Porque é conhecendo Jesus e andando com Jesus é que você vai construir uma história ministerial cheia de surpresas não planejadas. Eles não planejaram conhecer Jesus. Eles não planejaram ser testemunhas de todos os milagres e de todos os ensinos de Jesus. Eles não planejaram serem testemunhas da crucificação de Cristo, nem da ressurreição, nem da ascensão, e eles não planejaram estarem no derramar do Espírito Santo de Atos 2. Eles também não planejaram ser os implantadores da igreja de Jerusalém, que teve milhares e milhares de membros. Mas eles construíram uma história ministerial quando eles conheceram Jesus e andaram com Jesus. Eu posso ilustrar isso que eu acabo de dizer, por exemplo, com a vida do pastor Aguinaldo, bem rapidamente. Um dia ele conheceu o pastor Rinaldo de Matos, que agora é falecido, era um apologeta. Ele não planejou converter, encontrou Jesus. Ele não era de família evangélica, ele encontrou Jesus. Ele não planejou encontrar o pastor Rinaldo de Matos, mas por fim o pastor Aguinaldo se tornou um dos grandes apologetas aqui do meio evangélico, autor de muitos livros. Você quer construir história ministerial? Conheça Jesus e continue andando com Jesus, e você vai construir uma história ministerial. Eu posso ilustrar isso com a minha vida, mas não vou ilustrar. Recentemente eu ouvi um vídeo do Billy Graham. Billy Graham morreu com esse grande evangelista do século XX, morreu agora no século XXI. Morreu com 100 anos de idade. Evidentemente que com 90 a 100 ele já estava bem idoso, então ele já falava bem lento. Fizeram alguns vídeos evangelísticos com testemunhos de pessoas, coisas bem feitas que os americanos sabem fazer, e eles colocavam ao longo desses vídeos sentenças do Billy Graham, como ele falava agora, bem mole, bem devagar, uma sentença aqui, uma sentença ali, mas é impressionante. Ele falou assim: eu nunca planejei que eu ia pregar para estádios cheios em muitos países.
Eu nunca planejei que eu ia encontrar reis, rainhas, presidentes de todos esses países. A história de Billy Graham é parecida com os apóstolos, é parecida com a história de cada um de nós, também com os missionários da missão Antioquia. É conhecer Jesus e andar com Jesus. Haverá surpresas não planejadas. Billy Graham disse: eu nunca imaginei que eu ia pregar para grandes multidões, eu nunca imaginei que eu ia viajar aos países e ser recebido pelos presidentes, pelos reis e pelas rainhas. Eu nunca imaginei isso. Eu conheci Jesus e andou com Jesus. Esse é o conteúdo ali. Eu quero ilustrar agora com os discípulos dos discípulos. Atos capítulo 2, verso 5. Atos 2, 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Judeus, homens piedosos. Vou completar aqui que eles andavam com Deus à luz do conhecimento que eles tinham das Escrituras, frequentando a sinagoga. Também estava lá em Jerusalém os prosélitos. Os prosélitos eram gentios que nunca foram judeus, que frequentando uma sinagoga se converteram na fé judaica e foram circuncidados. Mas tinha em Jerusalém também os tementes, assim como tinha por todo o Império Romano nas sinagogas. Os tementes eram aqueles que criam em Deus, frequentavam a sinagoga, mas não eram circuncidados. E aqui o verso diz que havia judeus piedosos, judeus de nascença, mas havia também os prosélitos. Fique atento a isso. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas. Tudo isso aí fica no Irã e Iraque hoje. Os naturais da Mesopotâmia fica no Iraque hoje. Judeia, Capadócia, fica na Turquia. Ponto e Ásia, Ponto bem no norte da Turquia, Ásia de uma parte ocidental, onde ficava Éfeso. Frígia, ficava na Turquia também. Panfilha, se eu não me engano, é na Turquia. Do Egito, das regiões da Líbia, agora já é o norte da África, nas imediações de Cirene, fica na Líbia hoje. Romanos, lá da Itália. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Possivelmente ele não citou todos, mas aqui nós acabamos de ler que havia em Jerusalém pessoas de vários lugares do mundo antigo, cuja língua materna não era aramaico, morando em Jerusalém, aprenderam aramaico, parecido com os discípulos de Jesus, não planejaram se converter, não planejaram estar lá no dia do Pentecoste de Atos 2, não planejaram ser evangelizados. Tendo o Espírito Santo sido derramado, as 120 pessoas saem falando naquelas línguas conhecidas. Eles estão maravilhados que aqueles caipiras da Galileia estão falando na língua materna deles. Pedro levanta, Pedro prega, eles se convertem sem nenhum planejamento. Eles conhecem Jesus e passam a partir daí a andar com Jesus. E eles são testemunhas da implantação da igreja em Jerusalém, que teve milhares e milhares de membros. Eles também não planejaram o que está aqui em Atos 8. Atos 8, verso 1. E Saulo, Atos 8, verso 1, e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E não para aí. Eles também não planejaram serem perseguidos. Eles também não planejaram se converter. Eles também não planejaram serem testemunhas de tudo que aconteceu em Jerusalém, dos milagres que Deus realizava na era apostólica, daquele avivamento da era apostólica, com muitos milagres, muitas libertações, muitas igrejas sendo fundadas, muitas pessoas se convertendo. E eles não planejaram ter que sair correndo de Jerusalém, deixando para trás suas casas. Não dava para levar tudo, não tinha estrada, não tinha caminhão. Levaram o que deu para levar e começaram a voltar para suas terras de origem, onde eles falavam a língua materna. Capítulo 8 de Atos, nós vamos ler Filipe, que não tem nome judaico.
Filipe, portanto, pode ter sido um dos prosélitos que se converteu, ou um dos tementes que se converteu, ou então ele não era nem prosélito nem temente, era um gentil qualquer que se converteu. Tinha bem menos preconceito dos samaritanos que um judeu raiz mesmo. E ali Atos 8 fala do seu ministério evangelístico na Samaria, com muitos milagres, libertações. Filipe também não planejou. Filipe não planejou se converter, não planejou evangelizar Samaria. Por causa da perseguição, ele foi para Samaria. Por causa da perseguição, esses crentes vão por todo o Império Romano. Em 100 anos, surgem igrejas por todo o Império Romano, os cantinhos mais longe, mais distantes. Antes de qualquer apóstolo de Cristo pisar na cidade de Roma, a cidade de Roma já tinha muitas igrejas. Quando Paulo escreve carta aos romanos lá no final, ele fala: saudação por fulano e os ciclanos que se reúnem na casa dele, saudação para esse que é meu parente, saudação para aquele que trabalhou comigo aqui, saudação para essas irmãs que são cooperadoras, saudação, conhecia cada um deles, saudação para Priscila e Áquila. Cada um deles estava dirigindo uma igreja na capital do Império Romano, que nenhum apóstolo fundou. São os dispersos que foram por todo o Império Romano implantando igrejas. Eles também construíram uma história ministerial, conhecendo Jesus e andando com Jesus. Quando nós conhecemos Jesus e andamos com Jesus, nós vamos construir uma história ministerial e cheia de surpresas. Não significa que não planejamos, planejamos. Não significa que a gente não tem nada organizado, não é isso. Nós organizamos, mas acontecem surpresas e mais surpresas, portas se abrem, coisas acontecem e nós vamos construindo uma história ministerial. Esses irmãos que haviam sido dispersos, por exemplo, tinha a turma que falava grego, língua materna. Inicialmente eles pregam só os judeus, mas os que falavam grego de Chipre e Cirene, quando chegam em Antioquia na Síria, eles evangelizam em grego. Atos 11. Atos 11, deixa eu ver onde eu quero ler aqui. Quero ler o verso 19. Atos 11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, é o Líbano hoje. Chipre, que é essa ilha que está lá no Mediterrâneo, e Antioquia da Síria, ao norte de Israel. Não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Mas o verso 20 diz que teve exceção. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia da Síria, falavam aos gregos, porque eles falavam grego. Em Chipre e Cirene eles falavam grego, eles não falavam aramaico. Eles falavam aramaico em Jerusalém. Na terra deles eles falavam grego. E também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram. Veja que a turma de Chipre e Cirene estava lá em Atos 2. Em algum momento eles se converteram naquela era apostólica sem nenhum planejamento. Eles continuaram andando com o Senhor Jesus. Eles não planejaram que Estevão ia morrer. Eles não planejavam que eles tinham que fugir. Eles não planejaram que chegando em Antioquia na Síria, eles iam acabar encontrando uma turma que falava grego e evangelizar em grego, e surgiu uma igreja lá sem nenhum apóstolo de Cristo fundar. Eles são os discípulos dos discípulos que estavam construindo uma história ministerial, porque conheceram Jesus e continuaram andando com Jesus. Atos 11, 22, a notícia chegou até os apóstolos. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, verso 23, viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Você está observando o que está acontecendo? Eles também não planejaram terem Barnabé como pastor.
Os apóstolos souberam da igreja, falaram: peraí, o que está acontecendo lá? Estão se convertendo, vão precisar de uma pessoa que fala grego, vão precisar de uma pessoa bem discipulada, vão precisar de uma pessoa ética. Quem que nós podemos mandar? Vamos mandar Barnabé. Agora, sem nenhum planejamento, eles se tornam pastoreados por Barnabé, porque conheceram Jesus e continuaram conhecendo Jesus. Para pensar no próprio Barnabé. Será que ele planejou se converter? Não. Ele foi evangelizado, conheceu Jesus. A palavra do Senhor diz que ele foi um crente muito sério em Jerusalém, muito respeitado em Jerusalém. Barnabé tinha acesso aos 12. Quando ninguém conseguia explicar direito para os apóstolos que de fato Paulo havia se convertido, ele não era mais matador de crente, perseguidor de crente. O único que tinha mesmo as credenciais de chegar nos apóstolos e falar: o homem se converteu sim, eu ouvi o testemunho dele, e vocês precisam receber. A hora que Barnabé falou, os apóstolos receberam Paulo, e Paulo foi integrado na igreja através do ministério de Barnabé. Barnabé tinha muita credibilidade, porque conhecia Jesus e continuava andando com Jesus, sem nenhum planejamento, também foi testemunho de coisas maravilhosas, sem nenhum planejamento, agora é pastor em Antioquia, na Síria. E os irmãos de Antioquia, na Síria, sem nenhum planejamento, estavam recebendo Barnabé. Uma história ministerial estava sendo escrita, porque conheceram Jesus e andavam com Jesus. Irmãos, estou falando isso aqui é para valer. Conhecer Jesus e andar com Jesus envolve ler a Bíblia. Tem crente que não lê Bíblia. Envolve orar todos os dias. Tem crente que não ora todos os dias. Envolve ter prazer nas coisas de Deus. Envolve ter prazer em cultos presenciais. Quando não dá, não tenho carro, não estou enxergando, Deus usa a internet, não posso ir ao culto, não tem quem me leva, tudo isso é compreensível, e graças a Deus que Deus usa a internet, mas não substitui. Crente precisa ter comunhão. Quando eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Atos 2:42. Perseveravam no ensino dos apóstolos, era presencial, porque não tinha internet. Perseveravam na comunhão, era presencial. No partir do pão, na ceia, era presencial. Na época da pandemia, nós tomamos ceia em casa, mas agora não, a gente tem que tomar ceia na igreja, porque em Atos era presencial. E perseveravam nas orações, era presencial. A internet é uma ferramenta, claro que é. Sábado ontem eu estava numa reunião em São Paulo, como que o ministério do Billy Graham está usando a internet para evangelizar. É uma coisa que a gente vai querer informar vocês, os alunos. Podemos usar a internet para evangelizar, mas não confunda a internet com substituto de igreja ou de vida com Deus. Crente lê Bíblia, crente ora, crente frequenta a igreja, crente é dizimista, crente conhece o Senhor e anda com o Senhor. Só assim que vai construir uma história ministerial. Tem preguiça de ler Bíblia? Tem preguiça de orar? Não vai construir história ministerial. Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nós quisermos ser usados por Deus e construir uma história ministerial, temos que conhecer Jesus e andar com Jesus. Barnabé percebeu que precisava de Paulo, verso 24, porque era homem cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Verso 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. 26, Saulo é o nome de Paulo em hebraico. Paulo tinha 2 cidadanias, ele era judeu e ele era cidadão romano. Ele tinha 2 nomes. O nome, quando ele estava na comunidade judaica, era Saulo. Quando ele estava entre os gentios, o nome dele era Paulo. Ele tinha um nome para com gentios e um nome para com judeus. Lá ele encontrou Saulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Verso 26. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Será que os irmãos de Antioquia na Síria planejaram também ter Paulo como pastor? Não. Será que Barnabé planejou ser pastor em Antioquia na Síria? Não. Será que Paulo planejou estar lá? Não.
Mas andando com Jesus, conhecendo Jesus, a igreja surgiu, os apóstolos enviaram Barnabé e Barnabé chamou Saulo. E uma história ministerial estava sendo construída, porque todos eles conheciam Jesus e caminhavam com Jesus com grande seriedade. Acabamos de ler que ministraram para a numerosa multidão. Isso é história ministerial. Agora me pergunta se Paulo lia a Bíblia. Me pergunta se Paulo conhecia a Bíblia. Me pergunta se Paulo orava. Me pergunta se Paulo ia nas igrejas, se ele ia nas sinagogas e evangelizava. Ele construiu uma história ministerial, porque conhecia Jesus e continuava andando com Jesus, ao ponto de ter problemas e dores de cabeça, e Deus falar: esse aqui, dor de cabeça, eu não vou tirar da sua vida. Eu não vou tirar o espinho na carne, senão você vai ficar orgulhoso pelas revelações que eu tenho te dado e pelas coisas que eu tenho feito. Você vai ter que conviver com esse espinho na carne. Na, em português, é em mais a, é na. Lá no grego não tem esse artigo. Então lá no grego é só em, na carne. É a proposição que dá esse sentido de dentro da carne. Seja lá o que for que ele tinha na carne dele, a enfermidade que ele tivesse, a limitação que ele tivesse, o texto especifica que é na carne, é no corpo. Ele tinha alguma situação que ele esperava a cura, milagre, não vinha, o deixava meio humilhado, e o Senhor falou: mas você vai ficar com esse problema aí, eu não vou ouvir sua oração, porque é melhor você ter esse problema do que você ter orgulho no seu coração. O orgulho vai te destruir, então você vai ter que viver com esse problema aí. Sim, Senhor, assunto encerrado. Nenhum deles planejou fazer isso tudo. Bom, a história não para aí, não é? Atos 13, verso 2. No final de um ano, eles haviam ministrado para a numerosa multidão. Eles estavam orando e jejuando, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, presencial, tá, irmão? Não era na internet, não. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Sabe o que aconteceu aqui? Essa igreja, sem nenhum planejamento, agora se torna a igreja que envia Paulo e Barnabé para implantar a igreja entre os Gálatas. Lá em Icônio, Listra, Derbe, em Antioquia da Pisídia, eles foram a igreja enviadora de Paulo e Barnabé. Passaram também em Chipre, Deus operou lá em Chipre, mas a gente não percebe que surgiu uma igreja em Chipre. Deve ter surgido, mas não está escrito. Mas Antioquia na Pisídia surgiu, Icônio surgiu, Listra e Derbe também, com muita perseguição. Eles foram apedrejados em Derbe, o apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto. Mas essa igreja agora é a igreja enviadora do apóstolo Paulo. Pois quando eles voltam lá para Antioquia da Síria, tem o problema dos judaizantes. Você só pode ser salvo se observar a lei de Moisés, guardar o sábado, ser circuncidados. Por causa desse problema, eles vão até Jerusalém, Atos 15, resolvem com os apóstolos e os presbíteros como nós, os gentios, deveríamos entrar na igreja. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras, e nem pela obra, e nem pela lei de Moisés, que nada salva. Isso é outro assunto, apenas indica Jesus pelo simbolismo, pela profecia. E também o que é certo, o que é errado, é um padrão impossível. Nós somos pecadores, mas pelo sangue de Cristo, segundo a graça de Deus, nós somos aceitos. Por causa dessa igreja, fundada lá, que por fim foi invadida por heresia, que tem Atos 15, que nos faz ser os crentes que nós somos hoje. Por causa de Atos 15, eles construíram uma bonita história ministerial, porque conheceram Jesus, andaram com Jesus. Quando foram atacados por heresia, foi combatida a heresia, e o combate dessa heresia faz nós sermos crentes, exatamente como nós somos crentes hoje. Não para aí. Esses judeus piedosos, esses prosélitos, esses tementes, esses gentios
que não estava em nenhuma dessas três categorias, que se converteram com a perseguição de Estevão, foram parar longe. Capadócia fica a 1.000 quilômetros de Jerusalém, 1.000 quilômetros. Ponto e Bitínia, nem sei, talvez 1.300, 1.400, 1.500. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Da diáspora é quando em Jerusalém eles são espalhados por todo o Império Romano. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto. Ponto é o norte, é o finzinho da Turquia. É o finzinho da Turquia, bem longe de Jerusalém. As pessoas que falavam a língua lá do Ponto voltaram para a sua terra natal e implantaram igreja lá no Ponto. No Ponto, na Galácia, onde tem os Gálatas, Paulo passou por lá. Na Capadócia, Paulo não passou por lá. Na Ásia, onde tem Éfeso e as 7 igrejas do Apocalipse e outras, Paulo passou por lá, João passou por lá. Bitínia, não muito longe de Ponto, ao norte de Israel. São os forasteiros da diáspora, que não planejaram se converter. Não planejaram abrir igrejas por tudo quanto é canto do Império Romano e até mesmo na cidade de Roma, mas conhecendo Jesus e andando com Jesus, construíram uma história ministerial cheia de situações não planejadas. Inúmeras vezes nós vamos planejar: Senhor, vou para esse campo missionário, acaba indo para o outro. Senhor, eu vou, acaba não indo. Senhor, eu vou ficar, vai. O que importa é andar com Jesus. E como Ele vai construindo essa história, colocando cada um de nós no lugar certo. Uns irão, outros ficarão. Uns pensam que vão, não vão. Outros vão e daqui a pouco volta. Deus sabe. O que importa é andar com o Senhor. E a história ministerial vai ser escrita. Eu posso lembrar de alguns missionários da missão Antioquia. Adelaide queria ir para Angola, foi para Moçambique. Chegou em Moçambique, trabalhou lá com palestras na área da saúde. Nunca planejou conhecer a Ritinha. A Ritinha queria ir para a África, abriu uma porta de trabalhar com uma ONG da Espanha. Falei: Ritinha, esse é o único jeito de você ir para o campo missionário. Você não tem dinheiro nenhum. Você levanta pelo menos R$100 para poder escovar os dentes, tomar banho, porque essa ONG espanhola vai te receber. E lá foi com $100. Fez um trabalho maravilhoso. 4 anos depois o contrato acabou, foi trabalhar com a Adelaide. A história tem muitos detalhes. Hoje tem uma escola lá de 1.100 alunos e uma igreja. Elas nunca planejaram trabalhar juntas. Conheceram Jesus e andaram com Jesus. Eu lembro do dia que o Mamadou entrou na minha sala, nunca planejou ser da missão Antioquia. Explicou o caso dele. Eu falei: olha, se você fizer o curso de preparo missionário, haverá a possibilidade de te ajudar, de te recomendar, porque nós te conheceremos melhor. Fez o curso, conhecemos, podemos recomendá-lo para igrejas. O ministério dele cresceu. Tem uma igreja enorme em Burkina Faso. Muitos muçulmanos vieram para Jesus. Tem também projetos sociais, projetos profissionalizantes, alfabetização na área de saúde, horta comunitária. Sabe onde ele estava planejando ir? Trabalhar na capital do país, que aliás agora, nesse momento, acaba de ter um golpe militar. Foi ontem, um golpe militar em Burkina Faso. Está lá todo mundo dentro de casa, lá, esperando passar a tensão. O problema é sempre na capital. Ele está em Bobo de Olaço, numa área mais necessitada do Evangelho. Ele planejava ir para a capital. Desafiados pela missão Antioquia, ele foi para Bobo de Olaço, mais ou menos que nem Barnabé. Os apóstolos falaram: vai para Antioquia da Síria, Barnabé. Missão Antioquia o desafiou: não, a capital não é bom. Tem crente demais na capital, tem igrejas grandes, é a parte animista que invoca espírito, você precisa ir para aquela parte mais complicada do país. E é nessa parte mais complicada do país que muitos daquela região bem restrita, tem conhecido Jesus. Eu posso te ilustrar com inúmeros exemplos da missão Antioquia. História ministerial se escreve conhecendo Jesus e andando com Jesus. Pastor, mas eu estou andando com Jesus. Pergunta para você mesmo: você está lendo a Bíblia todo dia? Se você não tiver, você não está andando com Jesus. Desculpa aí. Você está orando? Se não tiver, você não está andando com Jesus.
Você precisa ler a Bíblia todo dia, deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, em ter um período de oração e não fugir de igreja. Não fugir de igreja. Tem que ter os cultos que você vai frequentar, as vigílias, as reuniões de oração. Você sabe que aqui nas 12 horas de adoração e intercessão, virá pastores e grupos de várias igrejas da região. E às vezes a nossa turma nem aparece, mas não é porque está doente, não é porque está viajando, não aparece porque não está com vontade, não está com vontade de adorar, não está com vontade de orar, estou cansado. Bom, irmão, você quer construir história ministerial? Conhecer Jesus e andar com Jesus. Conhecer Jesus e andar com Jesus, não é por constrangimento de pastor, dando bronca. Não é por aí. Se você quiser construir uma história ministerial, é conhecer Jesus e andar com Jesus. Irmão, e daí? Mas pastor, já estou meio velho. Sinceramente, irmão, eu queria ser velho que nem Simeão em Lucas 2. Estou quase lá, né? Só que eu não estou que nem ele, mas mais uns 20 anos eu vou ser velho que nem ele. Estou com 62. Queria ser velho que nem Ana em Lucas 2. Uma senhora que, se eu não me engano, tinha 83 anos. Viúva, ficou casada uns 7 anos, dedicou a sua vida à oração e jejum, não saía do templo. Gente, o Espírito Santo não havia sido derramado em Atos 2. A velhinha estava cheia de Espírito Santo quando Jesus tinha 40 dias de idade. A velhinha podia bater o olho e falar quem ele era. Ele é o Messias. Ela estava construindo uma história ministerial, porque ela conhecia Deus, o Deus das Escrituras, e andava com ele. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne. A palavra do Senhor diz que Simeão era cheio do Espírito. O Espírito o conduziu até o templo, e a palavra do Senhor diz que ele profetizou para Maria. Ele disse, Maria, olhando para Maria, ele disse, esse menino aqui vai ser a causa de que muitos serão elevados e muitos serão derrubados, e motivo ou razão de contradição para muitos. Ele olhou para Maria e disse, uma espada atravessará o seu coração. Mas eu só vou explicar esse verso na ceia. Quando eu vou citar esse verso na ceia, eu vou explicar o que é isso, uma espada atravessará o seu coração. O que importa aqui nesse momento é que Simeão era cheio do Espírito Santo. O que importa é que Simeão profetizava e o Espírito Santo não havia nem sido derramado sobre toda a carne. O que importa é que Jesus só tinha 40 dias, mas Simeão estava cheio do Espírito Santo. Pegou o bebezinho, porque Deus havia prometido para ele, você não vai morrer sem ver o Messias. Ele pega o bebezinho e fala, pode despedir o teu servo, pode me levar, eu já posso morrer, se eu já cumpriu a tua promessa, acabo de ver a tua salvação para todos os povos e para a glória de Israel, pode me levar. Sabe o que é isso, irmão? É construir história ministerial. Estão velhinhos, tem gente que está entregando a bota. Eu não estou falando em correria, não estou falando de ativismo. A gente vai ficando mais idoso, vai ficando mais lento, mais surdo, mais cego, mais mole, mais tudo. Não estou falando de ativismo. Construir história ministerial é o quanto que Deus transborda através de nós. É o quanto as pessoas olham para nós e falam, aquela pessoa ali reflete Jesus. Ou será que aquela pessoa ali reflete só confusão, só briga, só problema, só acusação, só ódio, só não sei o quê? Quando nós lemos a palavra do Senhor, deixamos o Espírito Santo ministrar em nós, e nós andamos com o Senhor e temos períodos de oração, e não nos afastamos da igreja, ou da igreja a qual nós somos membros, nós estamos construindo a história, porque a história é cheia de surpresas. Acontecerá coisas que nós não planejamos. Há uma possibilidade da gente começar cultos lá em Osasco, nós nem estávamos correndo atrás disso, mas por causa da vigília Viva Oeste, por isso, mas aquilo, alguém está pedindo para o pastor Edson em Penha fazer um culto lá em Osasco, e pode ser que vai ter um culto lá. Pode ser que vai ter muita gente lá, não sabemos ainda. O que eu quero dizer é que a história ministerial ela é construída conhecendo Jesus e andando com Jesus. Amém?
E eu poderia ainda falar mais um pouco do próprio apóstolo Paulo. Ele planejou perseguir crente, conheceu Jesus. Jesus puxou a orelha dele bem puxado. Eu já estou terminando. Atos 26. Atos 26, vale a pena ler isso aqui. Paulo evangelizando para o rei Agripa. Rei de região, né? O Império Romano tinha todos esses reis de região, todos submissos ao imperador. Quem mandava mesmo era o imperador. Mas na região eles cantavam de galo, né? Regiãozinha que eles eram rei, eles cantavam de galo. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol. Pensa bem, hein? Quando você encontrar Jesus, ele resplandece mais do que o sol. Se você não viu Jesus ainda, é porque se você ouvisse agora, você ia cair morto. Por isso você não viu Jesus ainda. Vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Jesus o chamou pela língua materna e falou com ele pela língua materna e pelo nome que a mãe dele deu para ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões, essas pontas de aço aí, de ferro pontiagudas. 15. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas as quais eu ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu envio. Deus livrou até ele que se tornou prisioneiro do Senhor. E antes de se tornar prisioneiro do Senhor, Deus falou para ele, quando você chegar em Jerusalém, você vai ser preso. Verso 18, para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Nunca planejou isso. Construiu história ministerial, porque conheceu Jesus e caminhou com Jesus. Depois que conheceu Jesus, nunca mais largou de Jesus. Tinha vida de oração, vida de estudo. Ele era um homem estudado, de família rica. Volta e meia ele estava em prisão do Império Romano, sem luz, sem banheiro, negócio horroroso. Volta e meia estava naqueles navios do Império Romano, bem seguros em relação aos navios dos dias de hoje. Volta e meia estava andando a pé, andando de cavalo, andando de navio, bem seguro. Volta e meia estava sendo expulso de sinagoga. Conheceu Jesus e continuou andando com Jesus. O apóstolo Paulo está na história. Ele nunca planejou escrever metade ou mais da metade, porque é metade mais um pouquinho, talvez 52%, 55% de todo o Novo Testamento. Nunca planejou isso, mas construiu uma história ministerial, porque conheceu Jesus e continuou caminhando com Jesus. Irmão, não é tão complicado assim. Andar com o Senhor envolve ler a Bíblia, envolve orar, envolve ter comunhão com os crentes, envolve estar em pequenos grupos, quer seja cultos, reuniões de oração, discipulado, envolve não achar que Deus está na internet. Deus mora aqui dentro de nós, Ele quer falar conosco. Você não precisa pagar provedor da internet, Ele mora aqui dentro de nós, só que você tem que abrir o livro dele. Você tem que abrir o livro dele chama a Bíblia. Você tem que ler o livro dele, é o único livro de toda a história da humanidade inspirado pelo Espírito Santo. Tem que abrir o livro dele, tem que ler o livro dele. E o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, ministra ao nosso coração. Se tivermos que arrepender de pecado, o Espírito Santo... Olha, gente, quando tem uma coisa errada na nossa vida, se abre a Bíblia, pum, bate ali no ponto X na hora. Depois você... Senhor, não quero lidar com esse assunto agora não, o senhor sabe, não sei o quê, dá-se desculpa. Próximo capítulo, tá,
Abre sem querer, vai no culto, o pastor prega. Enquanto você não resolve, irmão, o Espírito Santo não te larga. Mas se você se arrepender, deixa o Espírito Santo ministrar. Enquanto você lê a Bíblia, enquanto você ouve o sermão, deixa o Espírito Santo ministrar. Se arrepende, pede perdão, pede ajuda do Espírito Santo. Deus vai construir uma história ministerial através de sua vida. Olha, não estou falando de grandes igrejas. Você vai ser pastor de grande igreja. Não estou falando que você vai pregar no rádio e na televisão. Eu estou falando, se você for que nem Simeão e Ana, já é demais, irmãos. Já é demais. Se você for uma velhinha, pode ser jovem também, se for uma velhinha, um jovem que nem Ana, que nem Simeão, você já está fazendo a obra de Deus de maneira espetacular. Ninguém está falando que você tem que dar aulas de teologia. Pode ser que sim, até você venha dar, mas isso não é prioridade. Ninguém está falando que você tem que ser pregador, o melhor pregador. Ninguém, não é isso. Você pode ser pregador e não ser igual Simeão e Ana. Você pode ter estudado teologia e estar vazio de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que história ministerial é conhecer Jesus e andar com Jesus. É isso que nós estamos falando. É assim que Deus vai usar nossas vidas. Amém? Como a conversa nossa, o que Deus quer fazer?